Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos continuar aqui com as nossas breves reflexões, lembrando aos nossos irmãos que nós estamos estudando aqui de forma bem assim tranquila o livro de Emmanuel, Segue-me, que foi ditado por ele, é claro, e psicografado pelo nosso companheiro Chico Xavier. Nós tivemos aqui a semana passada a lição a qual tinha o título de Em Equipe, onde Emmanuel dá para nós nessa lição passada uma maneira, dicas de como nós nos portarmos enquanto nós estivermos trabalhando em uma equipe de assistência, de uma equipe ou qualquer trabalho na nossa casa espírita. E hoje, na lição de número 58, Emmanuel também vem trazer para nós aqui uma importante mensagem, trazendo luz para nós, com o título de hoje da lição Grupo em Crise. Então, na primeira lição, o Emmanuel vem trazer para nós dicas de como nós vamos nos portar diante, como que nós vamos trabalhar, como que nós devemos nos organizar em equipe para podermos realizar as nossas tarefas na nossa casa de assistência. E dessa vez o Emmanuel vem falar sobre como nós devemos fazer quando esse grupo, muitas vezes está em crise, que é uma coisa muito comum, a crise nos grupos de trabalhos de assistência, porque nós ainda somos espíritos ainda imperfeitos, carregamos conosco o nosso egoísmo, o nosso personalismo, o nosso orgulho, e muitas vezes isso nos dificulta um pouquinho mais no trabalho junto com os nossos irmãos no centro espírita, e ao mesmo tempo vem fazer com que nós, carregando conosco ainda essas dificuldades, nós podemos ser causadores ou talvez não das crises nos grupos em que nós frequentamos. Mas o Emmanuel também vem trazer para nós aqui algumas coisas as quais nos ajudam muito para que nós possamos calar o nosso orgulho, calar o nosso egoísmo e colocarmos aqui, como já dissemos na semana passada, a obra, o trabalho em primeiro lugar, o Evangelho, o ensino do Cristo em primeiro lugar, acima, é claro, do nosso personalismo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Na frase que Emmanuel tirou da Bíblia, está lá em João, no capítulo 15, no versículo 7, que é uma frase de Jesus, que diz o seguinte: se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então isso aqui é uma promessa de Jesus. E nós vamos então, como sempre nós fazemos, ler aqui na Bíblia esse trechinho, mas nós vamos ler aqui o capítulo 15, o versículo 7 e o 8º. Está assim na Bíblia, em João, no capítulo 15, no versículo 7 e 8. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem também em vós, então pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que produzais muito fruto, e vos comporteis como os meus discípulos. Então, Jesus aqui já vem dando uma dica para nós, aquilo que o Emmanuel já veio buscar aqui também nessa lição, vem trazer para nós aqui já alguma dica para nós, Porque se nós permanecermos em Cristo, e se nós tivermos a palavra do Cristo em nós, se a palavra do Cristo permanecer em nós, automaticamente nós poderemos vencer essas crises, que vão existir em nossos grupos de uma maneira melhor.
Emmanuel começa dizendo o seguinte, que habitualmente, quando as tarefas parecem estarem consagradas no serviço do bem, parece que devidamente estabilizada, surge ou explode aí a crise. Emmanuel vem falar para nós que começa aí então os desentendimentos entre o conhecimento de um e o conhecimento de outro, começa a haver então aquilo que nós chamamos aqui tipo as fofocas, aquelas coisas que vão, as conversas que são feitas paralelas ao trabalho, que não resolvem o trabalho, mas fomentam ainda mais as dificuldades de relacionamento, de irmãos nossos que deixam tarefas muitas vezes difíceis de encontrar outra pessoa para realizar, desestabilizando o grupo. Ele vem colocar para nós aqui que a discórdia vem entre as pessoas do grupo, desarmonizando, ou seja, aonde as pessoas daquele grupo ali começam então a colocar-se acima da obra, a colocar-se acima do trabalho, acima, né, colocar o seu desejo, a sua vontade, o seu personalismo acima daquilo que Jesus ensinou para nós. Como a frase que Emmanuel busca na Bíblia, e nós acabamos de ler aqui, dizendo o seguinte: se permanecerdes em mim, ou seja, se nós permanecermos no Cristo, nós automaticamente vamos cuidar um pouquinho de nós ao pensar, ao falar, ao agir com relação ao nosso irmão. Automaticamente, com a dificuldade de relacionamento com o nosso irmão, nós vamos fazer ali de tudo para que haja, né, entre nós a harmonia, e essa harmonia ela vai vir se nós estivermos permanecendo no Cristo, ou seja, se nós estivermos atendendo ali à vontade do Cristo e não a nós. Que o problema, né, dos grupos muitas vezes é que muitas vezes nós estamos ali colocando a nossa vontade acima da vontade do Cristo, acima daquilo que nos ensina a doutrina, acima daquilo que nos ensina Jesus. Então, nós vamos causar uma desarmonia. Nós ou outros do grupo causarão desarmonia. Mas Emmanuel vem dizer para nós o seguinte: se nós nos permanecermos no Cristo, e se a palavra do Cristo permanecer em nós, automaticamente nós vamos conseguir, né, desmembrar ali, desvincular de todas essas coisas que traz a desarmonia do grupo, restabelecendo ali a harmonia. Mas é necessário que deixemos de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso personalismo, para que nós possamos agir dentro daquilo que Jesus tem nos ensinado. E a maior coisa que Jesus tem nos ensinado aqui é do respeito nosso e do amor de uns para com os outros, trazendo aí a harmonia no grupo. Emmanuel vem dizer para nós que nesses momentos, né, são os momentos no grupo de exames. Emmanuel vem colocar para nós que são os momentos de teste, aonde vai fazer com que nós, né, nos coloquemos ali como se nós estivéssemos no fogo para tomar a nossa decisão. Nós agimos em nome de Deus, em nome do Cristo, levando aquilo que nós estamos, a palavra do Cristo que permanece em nós, ou nós estamos levando, então, ali no grupo, aquilo que nós carregamos conosco, que muitas vezes, Emmanuel ainda coloca para nós, a irritação, o desânimo. Emmanuel fala para nós que ao nos reunirmos, que nós devemos cumprir com o nosso dever, sim, diante da tarefa, com muita fidelidade à tarefa e aos nossos irmãos de tarefa. Ele vem colocar para nós aqui que nós devemos organizar, harmonizar novamente o nosso grupo, alterando em nós aquilo que talvez está trazendo a dificuldade no grupo, ou auxiliando os nossos irmãos que, às vezes, por ignorância, trazem as dificuldades para o grupo, mas sem diminuir, sem menosprezar, que nós possamos trabalhar com respeito e amor para com aqueles nossos irmãos que também trabalham conosco no grupo e que muitas vezes têm também as suas dificuldades. Que nós devemos fazer isso como aquele trabalhador que, depois do trem descarrilhado,
ele vai lá e coloca tudo alinhado em cima dos trilhos e segue adiante. Emmanuel também vem dizer para nós que muitas vezes nós, né, dissemos que temos muita fé quando o sol está brilhando e o céu está azul no horizonte. Emmanuel coloca desse jeito para nós. Mas a nossa fé realmente ela é testada, na maioria das vezes, é quando existe neste céu várias sombras escuras que estão trazendo para nós a tempestade. É nesse momento em que nós então nos colocamos e depositamos ou mostramos ali a nossa fé. É nesses momentos de discórdia, nesses momentos de descompasso e desarmonia, e que nós então, nos reunidos com os nossos irmãos, temos a capacidade de estar envolvidos com o Cristo, com a palavra do Cristo, trazendo ali a paz, a alegria e a harmonia novamente. O Emmanuel coloca para nós que todos nós que estamos aqui, transitando nessa terra, carregamos conosco as nossas dificuldades. Então, da mesma forma que nós gostamos que respeitem as nossas dificuldades, que nos tratem com respeito, com carinho, com amor e com fraternidade, da mesma forma também, Emmanuel diz para nós que nós devemos tratar também os nossos irmãos com carinho, com respeito e com fraternidade. Ele vem colocar para nós aqui que acima de tudo, acima de todas as coisas, que devemos seguir em nossas tarefas, em nossas obras, sempre com a cabeça erguida e confiante, porque Emmanuel vem trazer para nós aqui que, mesmo e acima de qualquer coisa que acontecer, Deus está cuidando de cada um de nós. E isso traz para nós um pouquinho mais de paz, traz para nós um pouquinho mais de confiança, traz para nós um pouquinho mais de ânimo diante, talvez, daqueles nossos irmãos, né, os quais nós achamos que têm dificuldade, mas eles têm dificuldade como nós todos também temos. Que nós sejamos pacientes, que nós sejamos amigos, fraternos e companheiros, e que, acima de tudo, saibamos nos perdoarmos uns aos outros, na confiança de que Deus cuida de cada um de nós. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre.